Existem basicamente 4 sistemas de produção de peixes em pisciculturas comerciais, ou seja, o sistema extensivo, o semi-intensivo, o intensivo e o superintensivo. O sistema extensivo consiste em colocar os peixes juvenis em lagos ou represas, onde permanecerão até o momento de serem capturados. Neste sistema, não há fornecimento de alimento aos peixes, nem um manejo adequado dos mesmos, fazendo com que a produtividade seja relativamente baixa. Normalmente, a produção obtida fica em torno de 2 a 3 mil quilos por hectare de área alagada por ano. Esse sistema é utilizado quando a piscicultura exerce caráter secundário na propriedade, devendo ser adotada a técnica do policultivo, ou seja, o cultivo de várias espécies ao mesmo tempo. Assim, ele é adequado para cultivar conjuntamente tilápias, surubim, carpas, pacu, tambaqui, tambacu, matrinchã, curimbatá, piau, entre outros. Dessa forma, consegue-se obter uma melhor utilização dos alimentos existentes no viveiro, além de manter uma taxa mais elevada de oxigênio na água. Entretanto, apresenta como desvantagem a lenta taxa de crescimento dos peixes e a maior dificuldade em separar as espécies nos momentos de captura, o que resulta na necessidade de mais mão de obra. Portanto, trata-se de um sistema de cultivo adequado para fornecimento de peixes para pesca e pague. E mesmo assim, uma das espécies cultivadas deverá ser a principal e corresponder a 50% ou mais dos peixes em um viveiro. Veja alguns exemplos de policultivo: 50% de pacu, 30% de carpas e 20% de curimbatá. 50% de carpas, 20% de pacu, 20% de tambaqui e 10% de curimbatá. 60% de tilápias e 40% de carpas. A melhor forma de capturar os peixes nesse caso consiste em esvaziar quase que totalmente a represa ou o lago, para em seguida passar uma rede. O sistema semi-intensivo, a exemplo do intensivo, também é realizado em lagos ou represas, porém com fornecimento de alimento para os peixes, desde a fase juvenil até alcançarem o ponto de comercialização. Geralmente são utilizadas rações, restos de alimentos ou dejetos de animais, como de suínos, para alimentar os peixes. Entretanto, este sistema de criação caracteriza também uma atividade de caráter secundário dentro de uma propriedade rural. Em geral, a produtividade obtida neste caso fica em torno de 5 mil quilos por hectare de área alagada por ano. Esse sistema também é adequado quando se pretende fazer o policultivo, seja para fornecer peixes aos pesque-pagues, seja para o comércio de peixes abatidos. A exemplo do que se utiliza no sistema extensivo, também a captura deverá ser feita esvaziando total ou parcialmente o lago ou represa, para em seguida passar uma rede. Independente de serem cultivos em sistema extensivo ou semi-intensivo, após um ano, os peixes apresentarão os pesos médios apresentados nesta tabela. Já o sistema intensivo é bem diferente, uma vez que a finalidade é obter elevada produtividade e, por isso, representa uma das principais atividades da propriedade. Neste caso, as fases de recria e de engorda são bem definidas, ambas sendo realizadas na própria piscicultura, ou apenas a engorda, caso os peixes juvenis venham a ser adquiridos junto aos recriadores de alevinos. A produção, desse modo, visa principalmente atender ao mercado consumidor de peixes abatidos. Por isso, o sistema intensivo é recomendado para o monocultivo, ou seja, o cultivo de uma só espécie em cada viveiro. E as espécies mais recomendadas são as tilápias, vermelhas ou tailandesas, e os surubins, uma vez que permitem utilizar maiores densidades de peixes. A alimentação é feita com ração balanceada e adequadas para cada espécie, de acordo com a fase de desenvolvimento.
Tudo isso associado ao manejo que é feito de maneira criteriosa. Pode-se obter produtividade de até 10 mil quilos de peixes por hectare de área alagada por ciclo de cultivo. Por fim, temos o sistema superintensivo, o qual possui todas as características do intensivo, porém, utilizando-se densidade de povoamento ainda maiores. Para isso, são utilizadas estruturas apropriadas, como os viveiros circulares, os tanques-rede, os raceways e os canais de concreto construídos para conduzir água de irrigação. Os viveiros circulares são utilizados quase que exclusivamente para o cultivo de trutas. Já os tanques-rede, os raceways e os canais de concreto são utilizados no cultivo das tilápias e do surubim. Estas são, portanto, as 3 espécies de peixes que melhor se adaptaram ao sistema superintensivo de produção. A exemplo do que é feito no sistema intensivo, o acompanhamento da alimentação e da qualidade da água precisa ser rigoroso para evitar queda de produtividade. Se, por um lado, é um sistema que apresenta maior custo de implantação em relação aos demais, por outro, permite obter elevada produtividade, podendo chegar até 40 mil quilos por hectare de área alagada por ano, fazendo com que o custo por quilo de peixe produzido seja menor. Bem, como você pôde perceber, os sistemas intensivos e os superintensivos são os mais indicados para se produzir peixes em caráter comercial. Por isso, estes sistemas serão abordados em detalhes a partir de agora.